Boa noite, queridos. Graça e paz. Nós iremos hoje meditar no texto das Escrituras que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 23. Nós estamos na Semana Santa e durante esta semana eu irei trazer aqui algumas devocionais visando refletir a nossa mente, o nosso coração nas 7 palavras que o Senhor Jesus ele proferiu durante a crucificação. Nós sabemos que naquela sexta-feira Jesus ele esteve crucificado e enquanto ali estava, ele proferiu 7 palavras, 7 frases que são profundas, que têm inúmeros ensinamentos para as nossas vidas. E nesse vídeo nós iremos observar a primeira expressão, a primeira frase que o Senhor Jesus ele proferiu enquanto estava crucificado. E o texto de Lucas, capítulo 23, a partir do versículo de número 32, diz assim: E também eram levados outros 2 que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Queridos, nós estamos diante do desfecho do ministério terreno de Cristo. Jesus ele foi enviado pelo Pai exatamente para esse momento que ele agora está vivendo e enfrentando. A morte do Senhor Jesus ela é fundamental para o propósito que o Pai estabeleceu antes da fundação do mundo, para que a partir da morte de Cristo Jesus, nós que estávamos mortos pudéssemos ter a vida. E algo que a gente não pode aqui esquecer ou deixar de observar é que Jesus ele estava sofrendo inúmeras dores. Jesus havia tido uma madrugada extremamente desgastante, estressante. Ele havia passado por horas de agonia no Getsêmani. Após esse momento de agonia no Getsêmani, ele é traído por um grande amigo, Judas Iscariotes, que era uma pessoa muito próxima, um amigo próximo de Jesus havia traído. Jesus, a partir disto, ele passa a frequentar como prisioneiro a casa do sumo sacerdote, o pátio da casa do sumo sacerdote. Ele vai também para Herodes, ele vai para Pilatos e ele fica de um lado para outro como um criminoso. Jesus ele foi condenado porque, segundo a lei de Israel, ele havia blasfemado contra Deus, ao dizer que ele era filho de Deus, ao afirmar que ele tinha a mesma natureza que o Pai. Ele havia ferido, segundo a lei de Israel, segundo os fariseus, escribas, o sinédrio que compunha toda a liderança de Israel no quesito religioso. Ele havia quebrado essa lei. Além disso, também ele é condenado porque ele era uma ameaça a Roma, ao Império Romano. Então nós temos duas nações aqui se unindo para condenar Jesus. Nós temos de um lado o poderoso Império Romano e nós temos do outro lado a nação de Israel, dona da palavra de Deus, aquela que tinha a revelação do Antigo Testamento em suas mãos. Então essas duas nações de judeus e gentios se unem para condenar o Filho de Deus, cometendo aqui o maior crime e o maior pecado de toda a história, que é a morte do Filho enviado de Deus. Então Jesus ali na cruz, sofrendo as injúrias, os insultos, os 2 malfeitores no começo zombavam dele, todos que estavam ali ridicularizavam Jesus. E ele, ao invés de ter uma atitude de ira, de fúria,
de trazer juízo sobre aqueles homens, a palavra de Deus nos mostra a sua primeira palavra, aquilo que ele, quebrando o silêncio na cruz, ele fala. E a expressão no versículo de número 34 é a primeira palavra que Jesus ele proferiu na cruz ao dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Amados, esta palavra de Jesus demonstra muito sobre o seu coração, sobre o caráter bondoso de Cristo, que mesmo sendo injuriado, mesmo sendo ridicularizado, maltratado, ele ainda tirou força do seu coração, amor e compaixão por aqueles que estavam, de certo modo, trazendo um grande mal sobre ele. Ele rogou ao Pai que o Pai perdoasse aqueles homens. Jesus não era cínico, Jesus não era uma pessoa indiferente, ele é verdadeiro, ele é completamente honesto. E aqui nós temos uma característica essencial do carinho que Cristo ele tem pelos homens, por aqueles que o Pai o enviou. Então ele está intercedendo aqui para que o Pai, na sua soberania, na sua graça e na sua misericórdia, perdoe aqueles que o Pai deseja perdoar. Amanhã nós veremos no outro vídeo que Jesus ele obtém uma resposta imediata do Pai. E o Pai vai, sim, quebrantar o coração de um daqueles homens. E o Pai, por meio do Espírito Santo, vai convencer um daqueles malfeitores do seu estado de miséria e de pecado. Mas isso só é possível pela intercessão do Filho. Queridos, essa é a grande lição dessa palavra. Nós só somos salvos porque o Filho intercedeu por nós. Nós somos pecadores, que pecamos com consciência, mas pecamos também inconscientemente. Aqueles homens não tinham consciência do dano que eles estavam fazendo, de quem eles estavam ferindo. Eles não tinham a exatidão no seu coração da certeza do mal que eles estavam fazendo. Certamente, esses homens que ali estavam ridicularizando Jesus, quando verem no retorno, nas nuvens de glória, esses homens irão lamentar essa atitude, mas já será tarde. Já não vai ser mais o momento para o lamento, para o arrependimento. Eu não sei o que Cristo representa para a sua vida. Eu não sei o que Jesus é para o teu coração. Mas eu gostaria muito, e eu desejo, que Ele se torne para você o bem supremo, que Ele se torne para você a pessoa mais importante, aquele pelo qual você acorda todos os dias, desejando ser como Ele, desejando respirar o ar que Ele respira, ter a entonação da voz que Ele tem. Que Cristo Jesus, na sua graça, Ele venha te alcançar. Quando você sofrer injúrias, quando você sofrer todo tipo de injustiça, que o mesmo caráter amoroso de Deus possa também ser encontrado na tua vida e você possa orar intercedendo por aqueles que te ferem, intercedendo por aqueles que te prejudicam. Essa é a primeira palavra da cruz. Ela é uma palavra de perdão. Ela é uma palavra de um Deus amoroso que, mesmo sendo crucificado, ainda assim intercedeu por aqueles que Ele estava ali para salvar. Que Deus nos abençoe, que Deus esteja com você, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Me libertou, sublime graça, doce o som que